E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica do livro Apocalipse, leremos o capítulo 3. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo teu amor, favor e poder, pela oportunidade rica que é beber nas fontes da tua imensa e incomparável sabedoria. Obrigado porque tu nos deixaste a parte da tua palavra aqui registrada como revelação e parte como determinada pelo Senhor apenas para a aplicação. Ó Senhor, todas as vezes que vamos ler a Tua Palavra, o ideal é a gente se lembrar de orar ao Senhor pedindo entendimento para que possamos colher os frutos daquilo que está escrito e poder aplicá-los. Que eu e minha casa serviremos ao Senhor, que cada um aqui, eu, minha esposa, nosso bebê, que antes de nós consagramos ao Senhor, nossas escolhas, ações, pensamentos, coração, mente, corpo, espírito, todo o nosso ser esteja ajustado de acordo com a Tua vontade, Senhor. Te agradecemos por tudo que já fazemos, conforme a Tua vontade. E clamamos ao Senhor que aquilo que ainda fazemos, diferente daquilo que o Senhor quer que façamos, que o quanto antes temos amparo do Senhor, força e ação nossa, por força da nossa própria escolha, do livre-arbítrio, e o quanto antes podemos fazer conforme o Teu querer, a Tua vontade, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Bem, temos no capítulo 3, efetivamente, 22 versículos, e diz no versículo 1 em diante: Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andaram de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Repetido do versículo 5 em diante: O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno
e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Repetindo o versículo 20 do capítulo 3 de Apocalipse, que nos diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. 22º e último versículo do capítulo 3 de Apocalipse nos diz: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pois bem, por meio desses 22 versículos nos fala o capítulo 3 de Apocalipse, sobre a carta à igreja em Sardes, do versículo 1 até o 6º, nos fala da carta à igreja em Filadélfia, do versículo 7 até o 13. Nos fala da carta à igreja em Laodiceia, do versículo 14 até o 22. É interessante a gente observar que em cada uma das cartas começa sempre da mesma maneira: ao anjo da igreja, e cita. Ao anjo da igreja em Sardes escreve, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, ao anjo da igreja em Filadélfia, em Laodiceia escreve. E sempre termina da mesma maneira: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tão conhecido é o versículo 20 do capítulo 3 de Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Tão conhecido é o Filho do Deus vivo. Que tal aceitá-lo em espírito e em verdade e poder chamá-lo Salvador, Senhor, Rei, Irmão, por seu sacrifício santo que nos elegeu, que nos remiu e nos transformou em filhos do Deus Altíssimo. Que Deus a todos abençoe, é o que desejo para a minha vida, para a vida de cada um dos meus familiares, nossa família consanguínea, nossa família cristã, nossa vizinhança, respectiva parentela, a todas as pessoas que na lida do dia a dia tenhamos alguma espécie de contato, quer seja de modo direto ou indireto, bem como também a você que acesse este material em vídeo, vindo da leitura bíblica, neste caso, do livro de Apocalipse, tão temido, tão incomensuravelmente misterioso. Pois bem, façamos uso daquilo que Deus nos revelou, nos debrucemos para aprender mais e mais da palavra do Senhor. E aquilo que porventura efetivamente não nos for lícito conhecer por revelação, façamos então o que nos resta, gratos e felizes. Façamos uso da sua aplicabilidade, pois é a ordenança do Senhor. Que Deus a todos abençoe e proteja. Um ótimo dia. Sucesso.